Filmes de terror geralmente trazem em seu enredo casas mal assombradas. São barulhos estranhos, aparições de vultos, vozes, e você até respira fundo dizendo: ainda bem que é só no filme. Mas será que isso realmente não acontece na vida real? Muitas pessoas têm vivido isso no seu dia a dia e pensam até que estão loucas. Não contam para ninguém, por ser algo surreal demais para que alguém acredite. Mas ela não é louca. São sinais de que aquela casa e os seus moradores estão sofrendo com ataques espirituais. Mas quais são esses sinais? Primeiro sinal: audição de vozes. Ouvir vozes de pessoas como se elas estivessem na casa ou até mesmo a voz de um parente já falecido. Pense, você já ouviu alguém te chamando e quando verificou não havia ninguém? Segundo sinal: visão de vultos. Ver vultos pela casa, aparições estranhas de pessoas que já morreram, amigos invisíveis e sensação de perseguição por sombras. Terceiro sinal: mudança brusca no comportamento de um familiar. Seu cônjuge, pais ou filhos eram sorridentes e afetuosos e de um dia para o outro se tornaram agressivos e impacientes? Algum familiar seu deixou de ser uma pessoa equilibrada para ser alguém que vive nos vícios e crimes? Esse também é um sinal. A pessoa se torna algo ruim, no qual os seus familiares nunca imaginaram que ela se tornaria. Mas como mudar essa situação? Como proteger você e sua família desses ataques espirituais? É o que você vai acompanhar agora nessa programação. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Até quando? Até quando você vai continuar sofrendo? Ou até quando você vai achar que o que você está passando ou enfrentando é normal? Você acompanhou nessa matéria aí alguns sintomas que caracterizam que existe um mal espiritual na vida de uma pessoa. Audição de vozes, visão de vultos, mudança de comportamento. A sua vida parece que está amarrada, você dá um passo para frente e 10 passos para trás. Isso, você é uma pessoa bem conceituada, preparada, capacitada, mas as coisas não acontecem na sua vida e você não entende por quê. Eu queria falar para você, se isso tem acontecido, é porque você tem sido vítima de influências do mal. Mas nós iremos lhe ajudar, assim como essa pessoa que você vai acompanhar agora, ela foi ajudada, encontrou uma saída para esses problemas espirituais que ela estava vivendo, você também encontrará se você fizer o que ela fez. Acompanhe. Meu nome é Tatiana, tenho 29 anos e eu fui vítima de um ritual. Desde a minha infância, eu sempre fui uma criança muito sofrida. Meus pais, eles brigavam muito e eu tive que lidar com a separação aos 5 anos de idade. Eu lembro que muitas dessas brigas eram na minha frente, né, na minha presença e dos meus irmãos. Eu lembro de uma situação que eles se agrediram tanto que tanto eu e meus irmãos a gente tentou apartar. Né? Mesmo criança, assim, vivendo aquela situação, a gente foi lá tentar resolver aquele problema, né, deles. E eu sofri muito, porque eu gostava muito do meu pai e eu tive que lidar com essa separação deles. Lembro que eu tive que lidar com essa angústia, com essa dor, sem poder compartilhar com ninguém, porque minha mãe, na época, ela trabalhava muito. Então, ela ficava muito preocupada em trabalhar, para que não faltasse nada para a gente. E ela, na correria, não tinha como dar atenção. E eu lembro que eu tive que conviver com essa dor da separação. E aos 14 anos eu fui vítima de um ritual. A minha vizinha fez um trabalho e agravou a minha situação, porque eu já era, né, uma adolescente depressiva, um vazio na alma. E a partir desse ritual, eu comecei a passar mal dentro de casa
o mal começou a se manifestar no meu corpo, né? De maneira que eu desmaiava, passei a ouvir vozes, eu via vultos, gemidos, eu escutava gemidos, eu não conseguia dormir a noite inteira ouvindo esses gemidos, ouvindo pessoas me chamarem, e foi uma perturbação muito grande. Eu lembro que eu já não comia mais, eu comecei a perder peso. O desejo de suicídio também passou a ser constante. Eu pensava constantemente em suicídio, em tirar a minha vida, porque eu achava que não tinha mais jeito. Eu achava que aquela situação era o fim. Ali foi o meu fundo de poço, porque eu não tinha a quem recorrer, né? Eu chegava para minha mãe, que era a pessoa mais próxima, que eu mais amava, e eu falava: mãe, eu não estou ficando louca. E eu queria ajuda, mas eu não sabia como buscar essa ajuda. Foi exatamente nesse momento em que uma vizinha, né, ela já fazia parte da igreja, ela convidou, né, para ir para a igreja, para fazer a corrente de libertação, porque era um mal que estava agindo na minha vida, através daquele trabalho, né? O mal já vinha agindo antes, mas depois desse ritual, as coisas pioraram, se agravaram. E minha mãe me levou inconsciente, eu cheguei lá inconsciente e tal. E depois da oração, né, eu vi que eu estava em um outro ambiente, e depois daquela oração eu já me senti leve, eu já me senti outra pessoa, porque anteriormente eu estava carregada, sobrecarregada, e foi a primeira noite que eu consegui dormir, porque fazia dias que eu já não conseguia dormir. E eu lembro que aquela noite eu consegui dormir, e aí dentro de mim eu falei: não, eu tenho que voltar nesse lugar. Porque se apenas uma oração eu já vi essa mudança, essa transformação, então se eu continuar buscando, lá eu vou encontrar a solução. E aos poucos, eu fazendo as correntes de libertação, eu fui me libertando, eu já não passava mais mal em casa. Então eu comecei a pôr em prática tudo o que eu ouvia, né? Através das correntes, eu fui me libertando, já não era mais angustiada, eu já não era mais depressiva. Eu já não carregava mais dentro de mim os sentimentos ruins, a mágoa. E eu já me alimentava, já dormia. Mas eu via dentro de mim que ainda existia uma necessidade de algo maior. E foi aí que eu vi que eu precisava do Espírito Santo. E aí começou a busca, né? Eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu vi que eu tinha necessidade de tê-lo dentro de mim, porque ele ia preencher, ele ia suprir todas as minhas necessidades. Porque por mais que eu estivesse liberta, mas faltava algo para preencher, para me preencher por completo. E aí eu comecei a buscar, comecei a fazer propósito pela minha vida espiritual, para receber o Espírito Santo. Comecei a buscar nas madrugadas, né? E em uma dessas madrugadas, eu lembro que eu acordei e comecei a buscar ali o Espírito Santo. E falei para Deus que Ele era a minha maior necessidade naquele momento. Que eu precisava dele mais que tudo, mais que o ar que eu respirava. E eu lembro que naquela madrugada eu recebi o Espírito Santo. E eu posso dizer que foi o dia mais feliz da minha vida, porque assim, o que eu era antes, ali parece que ficou tudo para trás. Eu era uma nova pessoa a partir daquele momento, uma alegria invadiu o meu ser, né? Eu fui totalmente transformada. Tanto que eu queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Eu queria que as pessoas soubessem quem era o Espírito Santo. Então eu fui totalmente preenchida, né? Tanto que não existia mais espaço para tristeza, para as mágoas, para ressentimento. E eu passei a me olhar no espelho e ver o brilho nos olhos que eu via antes nos pastores, nos obreiros, porque agora eu tinha vida, agora eu me sentia amada, agora eu me sentia a pessoa mais completa e mais feliz desse mundo. Só através do Espírito Santo mesmo, porque ele me preencheu por completo. E ele hoje é a minha maior felicidade, a minha maior riqueza. Já parou para pensar por que tudo na sua vida tem dado errado? Você percebe que desde o dia em que leram a sua mão, ou de uma visita à casa dos encostos, e até mesmo de embate com uma pessoa envolvida com os espíritos, sua vida não foi mais a mesma. Alguma energia atingiu todas as áreas de sua vida.
E toda vez que você tenta ir para frente, acaba indo cada vez mais para trás. Está na hora de se libertar de todas essas maldições. Nesta sexta-feira, o maior e mais poderoso desmanche espiritual contra todos os rituais. Especialmente às 19 horas, o Oswaldo Cruz, 1600, Centro de São Luís, no Canto da Fabril, ou em uma Universal. Eu comecei o programa falando para você até quando você iria continuar sofrendo. Se você não aguenta mais sofrer, você pode pôr um fim nisso hoje, sexta-feira. Daqui a pouco, às 7 horas da manhã, teremos a primeira sessão espiritual do descarrego, para que seja desfeito todo o mal da sua vida. E assim seguiremos todo dia, às 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, especialmente 7 horas da noite. E assim como a Tatiana encontrou uma saída para aquela situação a qual ela se encontrava de doença, de depressão, o ritual foi desfeito e junto com o mal saiu todos os sintomas, isso também está à sua inteira disposição. Eu queria que você acompanhasse agora mais um resultado de uma pessoa que, através da fé, venceu a depressão ao participar da sessão espiritual do descarrego. Depressão era uma inquietação para mim. Era como se o dia inteiro, do momento em que eu ficasse acordada, tivesse uma mão apertando meu coração. E aí a medicação vai ficando forte, chega um momento que ela não faz mais efeito. Meu nome é Andréia e eu venci a depressão. O pontapé dela, pra mim, foi quando minha mãe faleceu. Que aí eu me vi sozinha, sem ninguém. Sintomas foram insônia, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aquela sensação, aquele vazio, aquela aflição o dia inteiro. Quando eu procurei um médico, ele era um psicólogo. E eu falei pro médico, eu expliquei pra ele como eu estava. E aí ele, olha, a senhora tá ansiosa, né? Tá muita ansiedade, é por causa do trabalho. Então toma essa medicação aqui pra você ficar calma durante o dia e toma essa medicação aqui pra você dormir durante a noite. E era uma medicação tão forte, que ele falou desse jeito, essas foram as palavras, a senhora tem que tomar deitada. Porque se a senhora tomar e for andando até a sua cama, é perigoso a senhora cair, de tão forte que é. E é verdade. Eu nunca vi, teve um dia que eu fui fazer essa bobagem, na época, que eu tomei na cozinha. A hora que eu fui pro quarto, fui cambaleando, de tão forte que era o remédio. Só que chegou um momento que ele já não fazia mais efeito. E o pior não era tomar o remédio, era lembrar as palavras do médico para mim, dizendo que eu teria que tomar todos os dias. Ou que na próxima consulta iria aumentar a dosagem, caso o remédio já não estivesse fazendo tanto efeito. Eu já tinha um problema de vícios, mas com a medicação, como deu uma acalmada. Mas aí, quando já não estava mais fazendo efeito, comecei a misturar com bebida alcoólica. E aí foi o fundo do poço mesmo. Uma depressão que eu acordava ruim, ia trabalhar, era o tempo de eu fazer alguma coisa e à noite já queria tomar o remédio, já queria tomar alguma bebida alcoólica e ficava nesse círculo vicioso. E sempre aquele vazio, porque nada passava. A medicação só me fazia dormir, mas não fazia passar aquela dor interna que eu sentia, aquele vazio. Podia esquecer tudo, menos o remédio em casa. Ou quando, como era remédio só comprado com receita, se estava perto de acabar, eu tinha que marcar consulta, era uma dependência completa da medicação, completa. Eu passando os canais na minha casa, teve uma chamada para uma reunião e aquilo me tocou de tal maneira que eu peguei meu celular, vi a hora, vi que o horário dava, eu moro próximo ao templo, pertinho, e nunca tive forças para ir até lá. Porque parece que só de pensar aí, parece que alguma coisa, aparece 1000 situações para você não ir. E chegando lá, graças a Deus, escutando a palavra, eu fui completamente transformada. E a prova de que eu fui transformada depois que eu vim nessa reunião aqui no templo, foi que a medicação estava lá, que eu tomava para dormir, as bebidas estavam lá, o cigarro estava lá,
E eu tinha nojo, saí liberta dos vícios, de dependência de medicação. E nessa noite, nesse dia que eu vim na primeira reunião, eu dormi como eu não dormia assim. Eu não me lembro de ter tido uma noite tão maravilhosa. Dormi muito bem. Eu sinto uma felicidade, uma paz. A paz que eu sinto hoje não tem dinheiro no mundo, no mundo. E não há problema que tire essa paz. Problemas tem. Todo mundo tem, problemas tem. Só que hoje eu já tenho aquela calma para resolver. É inexplicável. Só quem está na presença de Deus para entender. E foi através da palavra e da oração que eu fui livre da depressão. Assim como a Andréia venceu a depressão, você também pode vencer. E isso hoje, sexta-feira, está à sua inteira disposição. Você vai acompanhar imagens do lugar a qual você vai chegar aqui com a sua vida destruída, triste, com a sua vida arruinada. Você, do jeito que você está aí, nem você mais que a sua vida. Nesse lugar aí que você acompanha as imagens, no maior centro espiritual de ajuda do estado do Maranhão. Aqui na rua Oswaldo Cruz, 1600, no Canto da Fabril. Uma vez você entrando por estas portas, a tua vida não será mais a mesma. E chegando aqui, nós estamos tomando todos os cuidados. Na porta da catedral, as pessoas estão sendo ali higienizando as suas mãos. E também no salão, as pessoas estão sentando com distanciamento social. As pessoas estão aqui sendo orientadas. Você deve vir de máscara. Tudo para que você possa manifestar a sua fé e vencer estas situações a qual se encontra na sua vida. Rua Oswaldo Cruz, 1600, no Canto da Fabril. Às 7, 10, meio-dia, 3 da tarde, especialmente 7 horas da noite. Eu queria que você acompanhasse essa chamada que fala melhor o que vai acontecer aqui sexta-feira. Só de atravessar a porta de casa, muitos já percebem uma energia negativa dentro dela. Um ambiente carregado, onde brigas, doenças, misérias e perturbação estão sempre presentes. Não há paz, nem descanso. Sentem um peso constante sobre elas. Durante 7 sextas-feiras, usaremos a rosa consagrada para levar a luz de Deus para a sua casa. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Adquira uma rosa. Esta receberá uma gota do elemento consagrado. Ela em sua casa representará o Senhor Jesus. E como na cruz do Calvário, todas as maldições foram para ele atraídas pela fé, esta rosa irá absorver o mal que age dentro do seu lar. Prepare a sua rosa e leve nesta sexta-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15, especialmente às 19 horas, Rua Oswaldo Cruz, 1600, no centro de São Luís, no Canto da Fabril, ou em uma Universal. Não esqueça de trazer a sua rosa. Prepare a sua rosa e traga hoje, sexta-feira, em um dos horários aqui, nesse endereço que você acompanha aí no seu televisor. Bem, nós vamos chegando ao fim da nossa participação e eu queria deixar à sua inteira disposição o número do nosso WhatsApp, pelo 32 16 16 80. Você pode entrar em contato conosco e nós estaremos prontos para te ajudar. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.